Olá, hoje no Ivocast eu recebo Renato Silva, historiador, terapeuta, e o tema será astrologia. Renato, obrigado pela sua presença. É um prazer, Ivo, conversar com você e mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma presença que eu tô aqui, estava já aqui comigo de te chamar, e quando você topou o convite, eu fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. O que é a astrologia? Do que se trata a astrologia? Porque é um termo que todo mundo já escutou, né? Astrologia. Mas eu queria escutar de você. O que é astrologia? Bom, de uma perspectiva muito própria, astrologia para mim é a arte de significar o tempo, é a arte de interpretar o tempo. A astrologia, ela dá sentido ao tempo. O tempo como a estrutura da consciência do homem, como o ser humano foi passando por eras e como o tempo interferiu nesse homem. Aí vem a astrologia. A astrologia, ela dá sentido à angústia que esse homem passou, que o homem arcaico tinha no transcorrer histórico dele. Então, para mim, a astrologia, ela dialoga com o tempo e com a angústia que esse tempo, que essa noção de tempo causa. Para mim, a astrologia está nesse lugar. Maravilha. E a astrologia tem um marco histórico de início? Como ela veio ao longo do tempo acontecendo, né? Se desenhando? Bom, para traçar um histórico, traçar uma linha histórica da astrologia, a gente talvez tenha que pensar na própria história da consciência humana. Porque a astrologia, ela não tem um marco enquanto conhecimento, mas ela tem uma estrutura que veio acompanhando a evolução histórica do homem arcaico. Pensar no início da evolução humana. O homem arcaico, ele vivia num mundo de caos, num mundo de desorganização e ao mesmo tempo num mundo de mistura com a natureza. A astrologia, ela nasce fundamentalmente da hora em que o homem tenta organizar esse caos interno e começa a buscar referências de ordem fora dele. Então, o que fez o primeiro homem, os primeiros hominídeos, a olharem para o céu e buscar ordem, é ali o nascimento da astrologia. Lógico que tem marcos psicológicos, antropológicos, mas se nós tivermos que buscar algo que marque o início da astrologia, é a angústia do homem arcaico em buscar sentido. E olhou para o céu. Então, você vive num mundo de angústias, num mundo de medos, num mundo de fragilidade. Aonde esse homem arcaico vai buscar estabilidade? Sendo que o mundo interno e externo só trazia instabilidade. Ele começa a buscar referências de continuidade. A vida era ameaçada em todos os instantes, a noite pior ainda. Né? Se o dia era um desafio, a noite era o pânico. Então, esse homem arcaico vai buscar referências de continuidade. Só que, ao buscar a continuidade, a primeira coisa que ele acha é a transformação. Dia, noite, estações do ano, morte da vegetação, nascimento de animais. A primeira observação, né, essa primeira necessidade, esse primeiro impulso de buscar algo que estabilize, ele encontra o ritmo. Ele encontra o ritmo de manutenção, transformação, rotatividade. A partir desse ritmo que ele observa, ele vai começar a ter uma noção de tempo, uma noção de o que permanece e o que sai. E dessa noção de tempo, que é a primeira forma dele tentar, digamos assim, trazer um mínimo de estabilidade para dentro de si, para fora, nasce a consciência do tempo. Então, primeiro, nasce a noção de tempo, certo. O ciclo. Desse olhar do ciclo, nasce a consciência do tempo, e nasce a partir de uma concepção, o antes e o depois. Se fora, quando ele observa a natureza,
ele observa continuidade e transformações, na hora que ele observa a si nesse processo desses ciclos, ele começa a ver que ele tem o antes e o depois. Essa coisa tão simples do antes e o depois marca na trajetória humana o nascimento da consciência do tempo. E talvez a própria consciência, no modo que a gente conhece consciência, nasce aí. Para mim, astrologia e consciência humana nascem ao mesmo tempo com essa ideia de antes e depois. Por que o antes e depois é muito, muito importante? Porque é isso que vai levá-lo à consciência da finitude, à consciência da morte. A partir do momento que esse homem arcaico chega nessa consciência da finitude e nessa consciência da morte, então, portanto, ele tem a consciência do tempo, ele começa a buscar algo que dê sentido a esse tempo. Porque, veja, chegar à consciência da morte, obrigatoriamente, também faz nascer uma outra questão, que é a angústia. Então, esse homem arcaico, ao mesmo tempo, chega na consciência do tempo, na consciência da finitude e na angústia existencial. Aí só resta um modo: tentar entender aonde eu estou para organizar um pouco esse caos. E é exatamente aí que a astrologia nasce. A astrologia nasce da angústia, da transformação, da angústia do fim, da angústia do não controle. Então, se existe um marco para a astrologia, é a consciência da angústia, é a angústia do ser humano. Maravilhoso isso. Nunca tinha escutado isso assim, dessa forma. Então, talvez seja a gente precisa olhar esses marcos civilizatórios, essas conquistas civilizatórias, como eu acho que é a astrologia, a partir do desenvolvimento do homem, da nossa evolução antropológica e histórica, porque nós contemporâneos, a gente tende a achar que tudo surge do nada, né? Que tudo vem, tudo está pronto. Não está pronto. A astrologia é um conhecimento que está posto para a humanidade há pelo menos 5.000 anos. A astrologia, ela não surge de um delírio místico. A essência dela é a própria consciência do homem. Então, ela vai... se você traçar o desenvolvimento histórico da astrologia, você vai encontrar as maneiras que o homem teve de se relacionar com o tempo, com o cosmo e com a ciência. Você pode fazer um recorte da evolução do homem através da astrologia. Aliás, como todo e qualquer conhecimento humano é passível de ser inserido nessa linha de desenvolvimento de consciência. E nessa época, acho que quando a astrologia não surgiu, mas como você está trazendo, o que hoje é chamado de astronomia, que acho que teve aí em algum momento um descolamento, né, algum tipo de rumo, uma cisão entre as astronomia e astrologia. Como é que é para você esse entendimento? Onde a astronomia e a astrologia caminharam ou caminham juntas lá atrás e agora? Então, vamos lá. Olhar para o céu para o homem arcaico era uma necessidade de ordem, uma necessidade de estabelecer um pouco de previsibilidade, né? Então, se você for pegar esse homem arcaico olhando para o céu, a primeira necessidade que ele teve para estabelecer uma ordem foi registro desse céu. Então, os primeiros registros do céu, que a gente pode falar, então, portanto, uma proto-astronomia, surge na Mesopotâmia, no que é hoje Iraque, Kuwait, Síria, na região mesopotâmica, com os povos, principalmente os babilônicos, que são povos agrícolas. Então, a agricultura faz com que o homem necessite, primeiro, observar a natureza. Segundo, ter registros disso. Não é à toa que a agricultura, astronomia, astrologia e escrita surgem exatamente no mesmo lugar, surgem num contexto histórico único. Então, veja, a primeira forma de astrologia, se é que a gente pode fazer essa distinção astronomia e astrologia,
Vamos chamar isso de observação do céu. Tá. Surge na Mesopotâmia com a necessidade de marcar as posições. A partir daí, a astronomia e a astrologia, juntos como esse interpretar dos céus, caminham. Ela vai ficar cada vez mais forte com o desenvolvimento da matemática, na antiguidade clássica, principalmente na área do Mediterrâneo Oriental, que é Egito, Mesopotâmia, hoje seria Turquia, Grécia, com o desenvolvimento da matemática, com o desenvolvimento da astronomia. A astrologia forma a interpretação dessa marcação. Então não dá para falar numa astronomia pura e numa astrologia pura. Elas andam em conjunto. E assim elas vão, principalmente durante toda a antiguidade, toda a Idade Média, e a coisa começa a se separar. Você começa a ter um vislumbre de separação no final da Idade Média, a partir do Renascimento. Fica forte a partir do momento em que você tem os primeiros estudos astronômicos e as primeiras teorias astronômicas sendo estruturadas. Copérnico, Kepler, Galileu. A partir dali, você tem uma cisão. A astrologia vai para um canto, digamos assim, não muito consagrado, e a astronomia ganha essa estrutura de ciência. A astrologia, a partir da Renascença, deixa de ter um grau de um conhecimento estruturado acadêmico, digamos assim. Não é que não dá para falar acadêmico ali, mas ela perde o status de conhecimento estrutural. E aí a astronomia ganha.